se proporciona para os dias atuais de hoje. Por causa de todas estas pandemias, todos estes confinamentos, cada vez mais o trabalho a partir de casa é real e vai ser cada vez mais o nosso trabalho. E hoje vamos passar uma informação de como é que se pode impulsionar e numa nova economia também a partir de casa. E os passos que devem ser dados e que realmente para fazer um trabalho a partir de casa. Hoje vai ser não sou eu que vou comentar e partilhar essa informação, vai ser um empresário que já se ligamos há alguns anos nesta indústria e cada vez mais ele, pelos resultados que tem também, ele sabe o que diz. E por isso queria-vos apresentar hoje a pessoa que é um empreendedor, um homem que tem todas as capacidades para o que transmite e por isso, sem mais demoras, queria passar a palavra ao Sr. Jorge Bartolo, que vai passar as 5 dicas como trabalhar a partir de casa. Tens de ligar o som, Jorge. Muito bem, muito bem. Isso era para ver se estavam todos atentos, porque tenho aqui alguns amigos, eu diria que são todos amigos, os que estão aqui na sala, mas ainda bem que a técnica ajuda a que os amigos também ajudem quem está a passar alguma dificuldade. E é isso que acontece precisamente numa comunidade a que eu pertenço, é quando nós precisamos de ajuda, os amigos estão lá. Muito bem, então, como o Luís dizia, o meu nome é Jorge Bartolo. Digam-me só se o nível de som está bom, está tudo tranquilo, ok? Já partilharam nas vossas comunidades? Está ótimo, está ótimo. Está tudo estupendo, muito bem. Então, é assim, o meu nome é Jorge, eu pertenço de facto a uma grande equipa de empreendedores. Nós fazemos-lo através daquilo que é o mais recente que nós temos do mundo digital. E então, eu hoje gostaria de partilhar um bocadinho da minha experiência. Se calhar vou confundir aqui um bocadito, vamos ver aí no percurso. Eu vou colocar um PowerPoint, uma ajuda, vou partilhar. Vamos ver se eu tenho, se o anfitrião da sala se me permite fazer isso. Deixa cá ver. Compartilhar. Carlos, se puderes, exatamente. Muito bem. Confirmem, por favor, então, se está... se está... Estão a visualizar, certo? Estamos, sim. Sim. Portanto, acho que já está em modo de apresentação, correto? Ok. Muito bem. Pronto, então, vamos cá a isto. Eu vou colocar aqui assim. E pronto, e vai ser como dizem na Colômbia, e eu dou-me a ideia que em Moçambique também dizem mais ou menos a mesma coisa, vai ser uma charla. Portanto, vamos partilhar aqui alguns, eu não diria conceitos, mas algumas experiências que eu tenho e que tenho tido particularmente nos últimos meses, e quais são as 5 vantagens de trabalhar a partir de casa. Então, o que é que eu diria? Diria que trabalhar a partir de casa virou moda. Virou moda e sabemos que há uma coisa que contribuiu bastante para esta moda. Se calhar não pela melhor das razões, olha, estou a ver que isto ficou um bocadinho ao contrário, mas tranquilo. Uma das razões a primeira e a mais antiga, é o avanço da tecnologia. A internet hoje permite-nos, não só pela internet em si mesmo, mas até pela velocidade que ela ultimamente tem tomado, e agora com o que se perspectiva aí do 5G, nós temos acesso à informação remota que tornou esta possibilidade muito real. Com a pandemia, muitas pessoas foram obrigadas a realizar trabalho em casa, que não é exatamente sobre o que eu quero falar, mas também vamos tocar em um bocadinho. A maioria das pessoas pensa que trabalhar a partir de casa é fazer exatamente o que faziam no trabalho tradicional,
só que em lugar de ter colegas em volta, num determinado espaço, fazem-no agora no seu refúgio, em casa, às vezes com o gato, com o cachorro, o miúdo a passar por cima da secretária, e isso é trabalhar a partir de casa. Eu tenho algumas dúvidas. Contudo, a pandemia veio potenciar este trabalho em casa. Porquê? Porque, de facto, uma questão de controle da pandemia empurraram as pessoas para casa para conter a propagação. E segundo o Instituto Nacional de Estatística Português, o que é que acontece? A semana passada, não estou a falar de há 2 meses, nem do ano passado, a semana passada cerca de 58% das empresas tinham pessoas em teletrabalho. Portanto, este teletrabalho que temos vindo a falar. E 20% tinham mais de 50% do pessoal, portanto, 20% das empresas que responderam ao inquérito tinham mais de 50% do pessoal efetivo a trabalhar nestas circunstâncias. Claro que há, por exemplo, sei lá, na área da restauração, ou se trabalha no local de trabalho, ou então não há hipótese, não é? Muito bem. Então, eu gostava de partilhar, antes de falar das 5 vantagens, partilhar qual é o meu paradigma do que é uma oportunidade, e vocês vão perceber porquê. Para mim, trabalhar, eu poder trabalhar para alguém, mas ser eu quem define como, onde e quando fazer, isso é o meu, digamos que é o meu sonho, ok? É a forma como eu imagino a trabalhar a partir de casa. Não é propriamente dizer assim, eu fazia uma função na empresa e agora estou a fazer a mesma função a partir de casa. Nós sabemos que, por exemplo, nomeadamente na área das tecnológicas, de facto há muitas pessoas que conseguem fazer, eu até vou brincar aqui com um colega nosso, tanto podem fazer se calhar a partir de Bruxelas, como a partir da zona de Lisboa, pronto, vamos dizer assim. Mas, para mim, não é disso que eu estou a falar. Quando falo de trabalhar a partir de casa, eu falo de sou eu quem define como, quando e de que forma que eu quero fazer. E não estou dependente da chefia ou do patrão, porque isto de trabalhar a partir de casa, a fazer o que fazemos no trabalho, tem de facto alguns aspectos positivos, também os veremos, mas tem muito a meu ver, negativo. Aliás, tem-se falado disso nos telejornais, em alguns programas, em alguns debates sobre isso. Então, o meu paradigma é fazer um trabalho em casa, mas eu quando digo em casa é entre comas, entre aspas. Pode ser em casa, pode ser ao lado da piscina, pode ser num parque de campismo, pode ser num escritório de coworking, até pode ser na empresa de alguém. Isto é, o lugar, quando eu digo trabalhar a partir de casa, é trabalhar a partir da minha zona de conforto. Isso para mim é que é trabalhar a partir de casa. Ok? Muito bem. Até poderia ser na praia, como diz aí. Então, 5 vantagens. A primeira, qualidade de vida. E porquê? Porque ao decidirmos sobre o nosso horário, como resultado conseguimos ajustar, conseguimos trabalhar consoante o nosso ritmo e as nossas necessidades, as necessidades de uma determinada fase. É mais fácil de ajustar a carga horária consoante, por exemplo, olha, eu dou-vos um exemplo muito, muito recente. Ontem de manhã eu tive que acompanhar um familiar ao hospital, que está a fazer um tratamento e eu tive que o acompanhar. Ok, o que é que eu faço? Gestão da carga. Ok, naquele período da manhã eu não trabalhei. Claro que se fosse num outro tipo de trabalho teria que pedir uma licença, meter uma baixa, uma coisa qualquer. Eu simplesmente ajusto o que há para fazer e faço de uma forma diferente. Ao escolher o nosso horário, há mais tempo para algo que para mim também me fascina, também faz parte, digamos que do meu sonho, do meu estilo de vida, que é ter hábitos de vida saudável.
Eu hoje, por acaso, às 7h30 da manhã estava no ginásio, mas há alturas em que pronto, não me apetece ir logo de manhã, se calhar vou ao fim da manhã. E porquê? Porque eu permito-me escolher o horário que trabalho. E depois, pronto, eu já falei disso, mas eu posso fazer exercício, posso fazer uma caminhada, posso ir ajudar um parente. Eu, à quinta-feira de manhã, faço as compras de supermercado para os meus pais, que já é gente idosa e que precisa de se precaver em relação ao Covid. Portanto, permite-me toda essa gestão. Eu chamo isso qualidade de vida. Ora bem, e outra também, já agora, mas isso tem muito a ver com a minha maneira de ser. Eu gosto muito de cozinhar e gosto de cozinhar saudável, de maneira que, como me permite cozinhar, é a cereja no topo do bolo. Uma segunda vantagem é uma melhor vida familiar. E porquê? Porque, mais uma vez, é a gestão do tempo. Ok. Agora estou aqui a partilhar com vocês, a seguir vou ter uma reunião de equipa, mas já estive com a família, almocei com a família, jantei com a família, portanto, e quando preciso, dedico tempo, tento conjugar com o ambiente familiar. Claro que há alturas também que eu digo, olha, família, hoje não é para isto, estou focado noutra coisa, mas permite-me fazer essa gestão. Quem tem um part-time pode estar a pensar, pois é, mas eu tenho um part-time, eu só trabalho 4 horas, o que eu tenho é tempo. Pois tens se calhar muito tempo, mas continuas a não ter flexibilidade de horário, porque há um horário que te é imposto. Quando se trabalha do conforto da casa, permite-nos esta flexibilidade. Por outras palavras, então, consegue-se gerir a carga, seja durante o dia, numa semana ou mesmo no mês. Outra vantagem que nós temos é pegar no horário, por exemplo, que nós normalmente canalizamos para transportes públicos ou para deslocação em carro, em veículo próprio, e deslocar para outras coisas que nós valorizamos mais. Ok? Quantas horas é que tu que estás aí a assistir, quantas horas é que tu dispendes por semana em transporte público ou privado? Quantas horas em transporte? Portanto, é uma das vantagens também de trabalhar a partir de casa. Então, redução de gastos ou de custos também é uma vantagem. Porquê? Porque, pronto, se uma pessoa faz menos refeições fora, pode, de facto, economizar mais, além da qualidade das refeições. Podemos também, se não utilizarmos transportes ou transportes públicos, viatura própria, naturalmente vamos reduzir estes custos que são mais ou menos fixos, ou pelo menos variáveis com o número de dias de deslocação, e conseguem imaginar, quase como quem fuma, não é? Conseguem imaginar o que é isso, o que é essa maquia ao fim do dia, ao fim de um mês ou ao fim de um ano, o que é que seria esse mielheiro revertido para coisas que nós gostamos de fazer. Uma outra vantagem é o conforto. Portanto, eu até pus aqui uma foto de uma senhora que, portanto, tem ali o computador, trabalha a partir de casa, mas se calhar nesta altura até está a fazer outras coisas, tratar das plantas. Enfim, em casa estamos num ambiente que normalmente nos gera conforto, que nos é mais favorável, seja um conforto físico, seja um conforto emocional. É esse conforto que eu acho que também é uma vantagem extrema. O nosso local de trabalho está à nossa maneira, não está de acordo com as regras que outros nos impõem, por exemplo, a medicina do trabalho. Porquê? Porque nós ajeitamos, condicionamos o nosso ambiente àquilo que nós gostamos e às nossas exigências. E não são definidas com base numa altura média, porque a cadeira tem que ser assim, tem que ser assado, porque a luz, a temperatura do ar-condicionado tem que estar a uma temperatura média que mais ou menos toda a gente gosta. Enfim, nós conseguimos, de facto, dizer, eu ajusto àquilo que eu gosto. Desculpem lá, isto não é ser egoísta, mas é tirar o máximo partido
de trabalhar a partir de casa. E depois, os níveis de stress podem ser, de facto, reduzidos, desde que não se caia noutros erros que também podemos cair, que eu falarei mais adiante. Então, outra vantagem, e dizem, isto não tem nada a ver com trabalhar a partir de casa. Lá está. Se calhar, para a tua experiência, não tem. Para mim, tem tudo que ver. Porque essa decisão de trabalhar a partir de casa tem muito a ver com esta vantagem, que é o próprio definir quanto quer ganhar. E parece que uma coisa não tem nada a ver, mas para mim teve tudo a ver. Se até aqui pode a argumentação ser contestada para quem trabalha em casa, para uma entidade patronal, aqui as águas vão se separar claramente. Não há ninguém, um patrão, um chefe, uma tabela salarial que diga o que é que tu queres ou podes ganhar a partir de casa. Portanto, nós, trabalhando a partir de casa, claro, no meu caso é empreendendo, tendo um negócio a partir de casa, utilizando as novas tecnologias, nós podemos definir para nós próprios o que é que queremos atingir. Por isso é que eu dizia no início que não estava a falar em trazer um trabalho que antes se fazia numa empresa para fazê-lo em casa. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de um trabalho que eu faço a partir de casa, mas é um trabalho que a mim me liberta, que me permite ter outro tipo de rendimentos. Então, o trabalhar a partir de casa é essencialmente ser dono do volante da nossa vida, deste volante, dessa vida profissional, e é ter, por consequência, uma vida pessoal e familiar melhor, com mais qualidade. Portanto, para mim, trabalhar a partir de casa não é teletrabalho. Claro que eu podia utilizar um outro tipo de nomenclatura, dizer assim, tu não fales em... Então não digas que é trabalho a partir de casa. Efetivamente é. Agora, também se pode dizer que trabalho a partir de casa é fazer o que se fazia antes na casa do patrão, na empresa. Sim, também podemos dizer. Só que eu estou a falar, de facto, de dois mundos diferentes. Palavras parecidas ou idênticas, mas dois mundos diferentes. E eu costumo dizer, por brincadeira, não me vais levar a mal, que é, e vocês aqui na sala também não me levem a mal, que é, eu costumo dizer por brincadeira, uma coisa é a obra-prima do mestre e outra coisa é a prima do mestre de obras. Parece a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. E então, trabalhar a partir de casa, no conceito que eu estou a partilhar, ou fazer teletrabalho, são coisas completamente diferentes. Contudo, há riscos. E eu gostava também de alertar para os riscos. Porquê? Porque, como dizia alguém, a forma mais económica de aprendermos, se é verdade que aprendemos muito com os nossos erros, não é menos verdade que a forma mais barata ou mais económica de aprendermos é com os erros dos outros. Daí que eu, de alguma forma, alerto aqui para alguns riscos que pode acontecer quando trabalhas a partir de casa. A primeira é misturar assuntos profissionais com pessoais. E não é assim tão pouco comum, não é? Porque assim, é importante que haja uma sintonia familiar e as pessoas percebam que estamos a desempenhar uma tarefa profissional e quando estamos a trabalhar, estamos a trabalhar. Temos que dar esse espaço, não é? Temos que dar esse espaço. E às vezes isso não acontece. Ora bem, estes riscos é quase como uma casca de banana. É muito comum essas exigências de outras tarefas. Portanto, já agora estás em casa, já agora faz isto e faz aquilo e faz mais aquilo outro, não é? Porque parece que não se está a trabalhar, mas efetivamente é trabalho, não é? Portanto, a percepção de que é um trabalho profissional nem sempre é bem entendido. As senhoras, as mulheres ainda correm mais este risco e sem qualquer live de machismo. É assim, efetivamente numa sociedade predominantemente machista, em que muitas das coisas que devem ser partilhadas em casa
são muitas vezes desbalanceadas contra as mulheres. As mulheres fazem muito mais tarefas, ou têm tendência a fazer muito mais, e então, se elas quiserem trabalhar a partir de casa, então aí é que é complicado dizer, pois eu agora estou a trabalhar, agora não é a altura de estar a arrumar isto ou a fazer aquilo. Portanto, é mais complicado. Mas deixem partilhar também com vocês que aqui na nossa comunidade nós temos exemplo de mulheres que o são e são pessoas excelentes, são mulheres excelentes e que também mostram aqui no mundo digital que são mulheres empreendedoras e que conseguem compatibilizar as duas coisas. Algumas delas ainda fazem uma coisa que é, têm o seu emprego tradicional, desenvolvem o seu trabalho a partir de casa de uma forma temporária, não é? Um plano B, e ainda têm que, de facto, fazer a gestão da vida caseira. Estão todos a ouvir? Não. Alguém que diga que ainda me está a escutar, só para perceber. Exatamente. Enquanto houver um, eu continuo. Sim, tá. Muito bem, obrigado, Carlos. Então, um outro risco é o isolamento social. O Carlos que disse sim, sabe o que é isso, que é a pessoa que trabalha muito através por exemplo, do computador, passa se calhar uma jornada em casa e se calhar entretanto chega à família e a pessoa continua em casa e há de facto um risco de isolamento social. Então, é de facto um risco que importa contrariar, porque importa que nós consigamos cultivar outros relacionamentos e consigamos ter vida para além do trabalho profissional que é feito a partir de casa. Depois, é um descontrole da carga de trabalho, que é como estamos concentrados, como normalmente a porta está fechada e nós estamos focados no que estamos a fazer, começamos a fazer e a carga de trabalho aumenta, e se nós não conseguirmos colocar um travão, podemos, de facto, usar e abusar do horário de trabalho e às vezes o tempo passa e trabalha-se mais horas do que até para um patrão que toca uma buzina qualquer, uma sirene e diz, olha, acabou a jornada de trabalho. Portanto, às vezes até pelo entusiasmo, como eu digo aí, a vida, portanto, aquilo que nós fazemos, nós gostamos tanto de fazer que nos envolvemos e temos dificuldade em pôr um travão. Mas é importante colocar esse travão. Então, normalmente quem trabalha a partir de casa busca um estilo de vida diferente, uma liberdade. Não se consegue passar ainda não se consegue passar através da internet os odores, mas quando conseguirmos, eu gostava que sentissem esse cheirinho do que é sentir esse estilo de vida, essa liberdade de trabalhar a partir de casa. Um dia destes, mais tarde, se calhar numa apresentação destas, já vai ser possível passar o odor para esse lado. E importa também termos, de facto, uma agenda para controlarmos a nossa atividade, senão a carga de trabalho continua por aí fora. Então, para rematar, há uma conclusão que eu gostaria de fazer, que é tudo na vida tem riscos. Tudo na vida tem riscos. Dizer assim, mas trabalhar a partir de casa tem risco? Claro que tem. Temos que ter alguma precaução, mas os ganhos em trabalhar a partir de casa compensam sobremaneira o risco de algum exagero que eu apontei anteriormente. Portanto, não recomendaria, contudo, este tipo de trabalho a algumas pessoas. E pronto, não recomendo. Não é que toda a gente tem direito a fazê-lo, mas eu não recomendaria a algum tipo de pessoas. E se te enquadrares em algumas características que eu vou apresentar, pensa duas vezes em arriscar da tua parte. E porquê? A primeira é, não gostas de comandar o teu destino e preferes ter um chefe. Se gostas muito do teu chefe, gostas muito de ter um chefe, gostas que comandem a tua vida, perfeito, mas não optes por aqui. Se gostas de evidenciar à sociedade que sais cedo de casa
Isto é, pá, eu saio às 7 da manhã e chego às 8 da noite. Se gostas de mostrar que sais cedo e chegas tarde e que trabalhas muito porque estás muitas horas fora, também não dá. Porquê? Porque aqui nós trabalhamos consoante aquilo que planeamos e de facto, daquilo que é necessário. Não trabalhamos para mostrar ao vizinho se trabalhamos muitas horas ou poucas. Portanto, mas se é o teu caso, respeito, mas também não dá. Para ti, se a saúde e a família não estão em primeiro, também não acredito que seja para ti. Se de facto não valorizas muito a saúde, se é meia bola e força, e se a família é aquela coisa que acontece ao sábado e ao domingo, e se calhar só em pequenos períodos do dia, se calhar também não é para ti. E, enfim, uma última conclusão, no meu caso, e atenção, vou falar do meu caso, o gosto pela internet, a evolução do marketing digital e a melhoria da tecnologia e o equilíbrio entre tempo e dinheiro fizeram-me optar por este tipo de trabalho. E então, por contraponto, e para terminar, se não tens nenhuma das características do slide anterior e se de alguma forma tens algumas características que são comuns com aquilo que eu sinto, que é o gosto pela internet, se gostas do marketing digital, se gostas da tecnologia, destas evoluções que vamos sentindo na nossa sociedade no dia a dia, e acima de tudo, se gostas do equilíbrio entre tempo e dinheiro, então se calhar faz as perguntas certas. Olha, faz a pergunta a quem partilhou contigo este bocadinho de charla e se calhar faz sentido que seja para ti. Portanto, esta era a minha partilha. Não sei se te confundi, mas com certeza coloquei-te aí algumas interrogações no teu cérebro e quando há interrogações nós evoluímos, tá bom? Então, pronto, passo a bola aí para o meu amigo Luís Amado, o anfitrião desta noite. Obrigado aí pelas palminhas. Luís, agora é contigo. Pá, temos aí mais gente na sala que se calhar pode dizer qualquer coisa. Obrigado. Obrigado por esta partilha, foi excelente. Pela parte do que tocou, eu adoro a família, adoro não ter chefes, apesar de ter um chefe que é o governo, mas pronto, é uma à parte, ainda vou tendo. E o que mais me interessa também é a ter a qualidade de vida que me falaste, excelente. Eu até digo de ter uma qualidade de vida rara, pouco comum, mas que seja especial, porque a gente ter sempre aquele equilíbrio entre tempo e dinheiro, para mim é brutal. E depois, o maior risco, gente nesta indústria, é ter êxito. Quer dizer, é um risco gravíssimo para mim, que eu acho que é gravíssimo, mas que eu arrisco-me a esse risco. E para mais, depois de tu dares esta palestra espetacular, temos ainda também aqui umas pessoas, também pelo seu percurso de vida, também têm estado a evoluir também, como eu, como todos nós aqui desta comunidade, que agora temos aqui duas pessoas, mas vamos escolher pelas senhoras em primeiro. Ana Sá, passo-te a palavra, também és uma grande empreendedora desta indústria, desta organização e desta comunidade. Faz a palavra. Obrigada, amigos. Obrigada pelo convite e por me chamarem também para dar aqui o meu testemunho. E ao ver o Jorge, eu subscrevo tudo aquilo que ele disse. E eu, como mãe e como pessoa que liga à família e também à saúde, quando eu vejo estas facilidades, e vou-vos contar aqui uma coisa que se passava comigo. Eu sempre achei que trabalhar por conta de outra e ter um emprego era só para pagar contas. Sempre gostei. Desde a altura que estudava, os meus pais mandavam-me o dinheiro para as coisas necessárias, mas eu fazia sempre aqueles part-times para ter a minha economia. E, portanto, considero-me sempre uma empreendedora já muito nova. E lembro-me quando os meus filhos eram pequenos, eu trabalhava no governo e tinha um negócio. E eu lembro-me, na sexta-feira, ia buscar os meus filhos
e andava para a casa da minha mãe, demorava 1h30 para chegar à casa da minha mãe, deixava eles na sexta-feira na casa da minha mãe, regressava mais 1h30 para o trabalho, ainda ia ao supermercado porque era um restaurante, tinha de fazer compras para o fim de semana. E ao pensar o tempo que eu gastava no caminho e o tempo que eu não podia desfrutar dos meus filhos, e vejo agora estas facilidades, as pessoas agora arranjam desculpas para tudo. Eu digo, se nessa altura eu tivesse realmente estas oportunidades de trabalhar a partir de casa, podia passar os fins de semana mais com os meus filhos, podia desfrutar uma refeição com eles, e portanto isso gostava-me imenso, e as pessoas agora arranjam desculpa para tudo. E eu vejo que existem tantas oportunidades, porque a vida não é fácil, não foi fácil no passado, para mim, quando os miúdos eram pequenos, e não é fácil agora também. Não vou dizer que agora é muito mais fácil, mas a vida não é fácil, tanto no passado como no presente. E agora vejo tantas facilidades. E o que me fez aceitar trabalhar a partir de casa também foi numa altura em que os meus filhos iam para fora. E eu estava a pensar, bem, já na infância, que eu podia dar mais do que eu dei, eu não consegui, e agora tenho uma oportunidade, mesmo que eles vão estudar, eu possa trabalhar a partir de casa, independentemente de onde eles possam estar, eu posso ir passar um fim de semana com eles, e posso estar a trabalhar num sítio, ou noutro, ou no aeroporto, ou enquanto espero um comboio. Portanto, agora temos a vida tão facilitada e é tão fantástico podermos desfrutar, estar com os nossos filhos, ter uma refeição. E as pessoas têm realmente estas oportunidades. A única coisa que têm é que nós não fomos preparados para trabalhar desta forma. E a única coisa que as pessoas têm, por tudo no nosso processo, nós pagamos um preço. E eu paguei o preço de deixar os meus filhos com a minha mãe, vim trabalhar o fim de semana, eu só ia buscá-los no domingo à noite, porque era um restaurante, no fim de semana havia muito movimento, e só depois do almoço, no domingo, é que ia buscar os meus filhos. Ou seja, no fim de semana, de sexta ao domingo, eu estava com os meus filhos 2-3 horas, chegava a casa, dava banho, ia para a cama, não desfrutei aquilo com os meus filhos. E quando eu vejo esta oportunidade, já os meus filhos crescidos, os meus filhos vão para fora, eu quis dar realmente aos meus filhos aquilo que faltou um pouco na infância deles, quando eles eram crianças. E então esta oportunidade fez-me com que eu agora tenha muito tempo de qualidade com os meus filhos, e isso é uma coisa fantástica, e é uma coisa que as pessoas têm que portanto, aprender novas formas de trabalhar, e é o preço que vão pagar agora, é aprender novas formas de trabalhar que até agora eram desconhecidas. Esse é o preço que as pessoas têm de pagar. O resto é uma oportunidade fantástica. Era este o meu testemunho que eu queria dar. Muito obrigado, Ana. Foi excelente, sim senhor. Realmente, cada vez mais estamos facilitados pela toda esta tecnologia. Tanto estamos facilitados que agora eu estou na Madeira, Ana está na Madeira, na Ilha da Madeira, muitos do continente, e agora vamos falar com um que, por simplesmente, está em Moçambique também, que é um grande líder desta organização, é um grande exemplo e é um grande ser humano. Apesar de estar longe, a gente conseguimos estar aqui todos conectados, estamos todos separados, mas estamos todos conectados. Por isso, é a facilidade cada vez mais que temos derivada da internet e de poder fazer negócio a partir da internet. Por isso, agora passo a palavra ao Celso Malazzi. Boa noite, equipa. Boa noite a todos. É muita alegria, entusiasmo estar aqui com todos vocês. São pessoas brilhantes, pessoas cheias de energia, cheias de sonhos e com visões, e que não têm apenas sonhos, têm força e energia de tornar esses sonhos reais. Então, eu sinto muito orgulhoso e muito grato por fazer parte desta equipe. O Jorge esteve aqui a falar dos benefícios de trabalhar a partir de casa, e eu passei por uma situação muito delicada nos meus últimos 3 anos, porque além de fazer este trabalho com a nossa equipe, eu fazia negócios também. Eu vivo em Moçambique, mas costumava viajar até a África do Sul. São mais ou menos 1.500, 2.000 quilômetros de viagem, de viatura, para levar mercadoria, trazer cá para Moçambique, negócios. Então, o primeiro aspecto negativo que essas viagens me traziam
foi primeiro minha saúde. Eu gosto de uma rotina matinal, ginástica, meditação, oração, caminhar no jardim, descalço. Primeiro aspecto é que eu quebrava a minha rotina matinal. Eu acredito que há várias pessoas que quebram suas rotinas matinais, não tem tempo de orar com a família, de meditar logo de manhã, de fazer ginástica, porque tem que madrugar, ir ao serviço. Do mesmo jeito que eu saía de madrugada, viajava à África do Sul, eu passava mais ou menos 15 a 20 horas de viagem sentado no carro a viajar, ok? Então, quantas pessoas passam por essa situação só porque não têm a possibilidade de fazer trabalho a partir de casa, ok? E essa viagem colocava-me, além de colocar a minha saúde em risco, porque eu ficava sem fazer ginástica, eu também colocava a minha saúde em risco porque a minha alimentação estava debilitada. Eu era obrigado a comer na rua, no restaurante, né? Mas comida de fora e comida de casa são totalmente diferentes. Eu vos garanto que comer 2 dias fora de casa, quando volta em casa, aquela sensação de voltar em casa, tomar água quente, tomar um chá, tomar um sumo natural, é totalmente diferente. E se nós pudéssemos tomar essas refeições todas, todos os dias em casa, como é que seria? E talvez alguém, por não ter passado por essa dor de fazer longas viagens, ficar longe da família, perder reuniões familiares, não sinta o perigo, a dor que isso tem, mas é algo desagradável. Por isso, mais uma vez, trabalhar em casa é algo fundamental. Eu queria concluir por algo que mexeu muito comigo, principalmente depois da onda de Covid, de dezembro do ano passado. Eu fui obrigado a colocar minha vida em risco, tipo, estar à exposição ao Covid. Eu fui obrigado a viajar e me expor ao Covid porque precisava de trabalhar, ok? E quantas pessoas se expõem ao Covid? Quantas pessoas, além a só de se exporem, mas chegaram a ser contaminados, alguns, infelizmente, perderam as vidas porque tinham que sair de casa e irem trabalhar, ok? E se nós tivéssemos a possibilidade de trabalhar a partir de casa, fazendo o que nós amamos? Então, dessa vez, eu definitivamente tive que perder o negócio, porque eu calculei entre perder minha vida e ganhar dinheiro, que é arriscar por causa do Covid, ou ficar aqui em casa, procurar outra opção de fazer dinheiro, mas a partir da minha casa, o que é melhor. Então, eu preferi maximizar todas as possibilidades, fazer dinheiro a partir de casa, seguro, tranquilo, mas valer a pena. Então, trabalhar de casa nos dias de hoje, com a internet, com o mundo digital, é uma opção, não apenas a melhor, mas talvez a única. Primeiro, para nos proteger dessa onda da Covid e tantos outros, mas também com essas qualidades todas que o Jorge aqui falou, a nossa rotina, a nossa alimentação, o contato com os nossos entes queridos, não é? É algo fantástico e magnífico. Muito obrigado pelo tempo concedido. Mais uma vez, Jorge, o seu conteúdo é fascinante. É mesmo momento da gente pensar nos benefícios de começarmos a trabalhar a partir de casa. Um grande abraço a todos. Obrigado, Celso. É excelente, porque essa partilha, porque cada um tem as suas dificuldades, evidentemente, e aqui reforço outra vez que a gente em comunidade e na internet estamos todos conectados e todos em segurança. Estamos todos em casa, fácil de nos transportarmos para a nossa zona de conforto, que é para o sofá, ou com a família, seja o que for. Porquê? Porque é só sair daqui e passar para a sala ao lado. Por isso, hoje em dia, cada vez mais fácil a gente trabalhar a partir de casa. É preciso, há uma coisa que também o Jorge não referiu, que é romper os paradigmas, tanto a educação de tanto ano que a gente tivemos, a dizer que é no trabalho duro, na rua,
que a gente consegue ganhar dinheiro. Não, aqui também se consegue-se ter qualidade de vida e consegue-se ter um conforto superior do que a gente estamos habituadas. Recomendo a todas as pessoas que estão agora a ver, ou possivelmente mais tarde estejam a ver, que peçam mais informação se a desejarem à pessoa que vos convidou ou a quem vos partilhou o vídeo. Se não me precisam, é pedir só como é que são de conectar a esta comunidade, que aportam sempre qualquer conhecimento entre todos. Nós apoiamos uns aos outros e em comunidade a gente vamos a um sítio longe, grandioso, e vamos prosperar na vida, trazer às novas gerações também algo que a gente tivemos a oportunidade, as pessoas com uma certa idade, como eu, já estou a meio da minha idade, e muitos de nós também estamos assim, e trazer às gerações que estão agora a começar a trazer alguma confiança de vida, de qualidade de vida, e transmitir-lhes que realmente vale a pena a gente romper paradigmas e trabalhando em comunidade, não sozinhos, é muito mais fácil e muito melhor. Por isso, agradeço a todos vós por estar aqui também presente, a passar também um bocadinho da minha mensagem e vamos fazer mais lives, certeza. Estejam sempre atentos, que a gente, todas as semanas, estamos aqui a impulsionar para que todos nós, juntos, podemos evoluir muito mais. Muito obrigado e uma boa noite a todos.